Oi, gente! Como que vocês estão? Vocês já devem ter notado a diferença aqui no meu cenário. Na verdade, eu estou em outro canto do meu quarto, porque eu não consigo permanecer em um. E eu estou procurando, sabe, um cenário mais iluminado, um cenário que diz respeito à minha personalidade. Então, eu ainda estou, sabe, me adaptando a essa nova fase que não só fala de doramas, como eu falava antigamente. Mas vamos pro vídeo, gente. Vamos para o que interessa. Eu estava pensando aqui no que eu ia trazer no próximo episódio do Jesus no Cotidiano. E Jesus falou: que tal você falar sobre a sua experiência, como você começou a enxergar os seus estudos como algo que pode elevar o nível do seu chamado. E é exatamente isso que nós iremos falar nesse vídeo. Então, para começar, vamos falar sobre o início, sobre o princípio, sobre como, quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, me designando a um chamado específico na minha vida. Bom, gente, eu sou nascida e criada dentro de uma igreja, especificamente Assembleia de Deus, e lá eu me desenvolvi, eu cresci até chegar à minha fase da adolescência. Quando eu fiz 12 anos, eu me batizei nas águas, eu me batizei no Espírito Santo e eu comecei a buscar algo que fosse específico de Deus para minha vida, sabe? Um chamado bem específico para mim, porque eu via todo mundo falando sobre isso, né? A gente vê várias pessoas falando sobre você saber qual é o seu chamado, algo que o Senhor, sabe, te deu. Então, eu tava procurando isso, sabe? Uma adolescente. E aí eu lembro que eu preguei pela primeira vez na minha igreja, a gente foi numa consagração dos jovens, eu preguei pela primeira vez. Gente, eu lembro como se fosse hoje o tamanho do esboço que eu fiz, porque Deus me deu muita coisa naquela pregação, sério, muita coisa mesmo. Eu tenho uma caixa aqui em casa com todos os esboços de pregações que eu já fiz, e aí eu fiz esses bolsos, só que na hora eu cheguei lá e eu não preguei nada que tava no esboço, porque eu fiquei tão nervosa com aquilo, porque era a minha primeira pregação. E olha que não tinha nem tanta gente na igreja, porque se tratava de uma consagração, então muita gente não foi, mas eu tava ali nervosa. E como eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, desde pequena, desde criança, adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, eu tinha muita dificuldade de me expressar direito, sabe? Às vezes eu queria falar algo, só que eu acabava falando uma palavra errada. Às vezes até quando eu tava pregando ou ministrando assim, sabe? Uma devocional, trazendo uma palavra, eu sempre ficava muito nervosa e eu não sabia, sabe, as palavras, aí as palavras começavam a embolar na minha língua e tudo. E eu ficava muito frustrada com isso, porque eu sabia que eu estava errando. E durante esse percurso todo de descobrir o meu chamado, Deus foi usando pessoas para confirmar esse chamado, sabe? Pessoas vinham até mim e falavam que Deus queria me usar através da palavra. E eu comecei a ver o Senhor falando, não só ouvir as pessoas, mas o Senhor, né, me direcionando a essa parte. Só que eu sempre tive muita comparação com as pessoas. Eu sempre via, sabe, pessoas que também eram do mesmo ministério. E eu falava: nossa, essa pessoa prega muito, eu quero muito pregar como ela. Mas eu não conseguia, porque, gente, o molde que cabe em nós não cabe em outra pessoa. E o que cabe em outra pessoa não cabe na gente. A gente tem que seguir o padrão que Deus escolheu para as nossas vidas. A gente não precisa se adequar. Você tem que, sabe, ver a sua forma, ver como é que Deus vai operar na sua vida, aonde, qual área que Ele vai querer te usar da forma que você é. E não ficar preocupado, sabe, em se comparar com outras pessoas. Ai, porque fulaninho é mais usado, fulaninho canta mais do que eu. Ai, fulaninho tem um dom maravilhoso, lindo. Busque o seu, você tem um dom. O meu chamado começou assim, sabe, gente? Muita pressão, muita comparação, sabe? Só que eu era só uma adolescente que estava em fase de desenvolvimento, fase de crescimento. Eu estava na escola, gente, eu estava estudando. Só que por conta dessa pressão toda, eu achava que Deus só queria me usar na igreja. Só que isso limitou demais o chamado que Deus tinha na minha vida. E conforme eu fui me apaixonando por Jesus, eu fui conhecendo não só o Deus que me usava, mas o Deus que era o meu pai, o meu amigo, que eu podia falar, que eu podia conversar, que eu podia contar.
eu fui vendo que ele não era limitado às 4 paredes da igreja. Eu não precisava limitar ele no potinho. Você precisa se envolver com a obra de Deus, mas você precisa cuidar das outras áreas da sua vida. A gente precisa ter essa maturidade para entender, para organizar o nosso tempo. Existe um tempo para todas as coisas. A gente não precisa ficar a semana toda na igreja, dentro da igreja, para ser um cristão verdadeiro. Não. O que de fato te define como um cristão verdadeiro é como você se comporta, até mesmo fora da igreja. Só que sempre tem aquele momento que Deus te para e te dá o basta. Aquele momento que Deus te para e fala, calma, você está correndo demais. Não tem necessidade de correr demais assim, de negligenciar as outras áreas da sua vida. Eu quero que você se dedique também às outras áreas, porque são nessas que eu também quero operar o meu poder na sua vida. O Espírito Santo, há 2 anos atrás, ele começou a colocar essa chama de eu começar a me dedicar aos estudos, com a visão de que os estudos podiam agregar no meu ministério. Gente, preste atenção, você é embaixador do céu. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas enquanto ele não volta, você é um cidadão da terra. E como cidadão da terra, você precisa estudar sobre como o mundo funciona, como a sociedade se estabelece, a história, sabe, mundial. Você precisa entender sobre a filosofia, política, sociologia. Você precisa entender sobre isso para você saber como você deve conviver nessa atmosfera, nesse ambiente que nós vivemos. Então, quando eu comecei a ter essa mentalidade, a minha visão acerca dos meus estudos começou a mudar. Porque eu comecei a ver que os estudos eram uma forma de glorificar Deus na minha vida. Ano passado, eu preguei exatamente sobre isso na festividade dos jovens da minha igreja. Eu falei exatamente sobre isso, que Deus, ele às vezes quer elevar o chamado que ele tem na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa se dedicar a estudar não só a teologia, mas a estudar mais a fundo como as pessoas vivem, a sociedade em si, porque como é que você vai entender e transmitir o amor de Cristo para as pessoas se você não entende elas? Não tem como. O livro de Êxodo vai falar sobre a história de Moisés. Vai falar sobre um homem que Deus vai colocar no Egito, desde pequeno. Deus não colocou Moisés no Egito sem um propósito. Ele tinha um propósito na vida de Moisés naquele lugar. Principalmente porque, pensa, o Egito era uma das maiores potências mundiais daquele tempo. Então, de lá saíram os melhores conhecimentos. Então, Moisés estava ali adquirindo esses conhecimentos, porque, afinal de contas, gente, ele seria um líder. E como líder, Moisés tinha que ter a sabedoria de Deus, tinha que ter o conhecimento de quem Deus era, mas Moisés também precisava entender como a sociedade funciona, porque imagina, alguém chega para Moisés com questões sociais, com questões, sabe, no meio do povo, Moisés não ia saber o que fazer. Deus quer que você estude. E eu digo com toda certeza para você, Deus não se limita apenas ao ambiente da igreja. Deus está em todos os lugares. E como ele está em todos os lugares, ele precisa de representantes dele que faça a sua obra nesses lugares. Às vezes o chamado que Deus tem para a sua vida não se limita apenas você segurar um microfone na sua igreja, mas você estudar, se qualificar na sua área, buscar uma faculdade, buscar uma área para que você venha ser representante dele, venha mudar a sociedade para a glorificação do nome dele. Talvez você tenha um sonho de fazer medicina, de ser um médico, mas você acha que não pode porque você precisa viver dentro da igreja e a medicina vai te afastar de Deus. Às vezes, se de fato for isso que Deus tem para sua vida, se Deus de fato te quer nessa área, Deus quer te usar dentro dessa área. Deus quer que o nome dele seja glorificado através da sua profissão. Deus começou a me dar essa visão de que ele quer me usar como um agente do reino dele para transformar a sociedade.
que nós sejamos agente das causas sociais. Deus quer nos usar em questões de pobreza, Deus quer nos usar para levantar alguém, para curar pessoas enfermas. Então eu finalizo esse vídeo para dizer para você que a sua mente venha ter uma outra visão hoje acerca dos seus estudos. Que você não venha olhar para os seus estudos como algo muito pesado, mas que você possa enxergar os seus estudos como uma arma que Deus está usando, que está moldando em você para que ele venha te usar ainda mais, que venha agregar ainda mais no seu ministério. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu estava ansiosa, eu queria muito falar com vocês sobre essa transformação que Deus tem feito na minha mente acerca dos meus estudos e eu queria muito transmitir isso para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar para alguém que precisa ouvir muito isso, seja um agente de Deus. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fique aqui e fique com Deus também, gente. Beijo, tchau!